Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa primeira aula de matemática do Infografia. E nesse vídeo, nós vamos começar a conversar sobre as operações matemáticas. E a primeira operação que vamos conversar é a adição. Para a gente começar a pensar na adição, vamos pensar em um caso do nosso cotidiano. Vamos supor que você foi ao mercado e comprou 4 laranjas e 3 maçãs. Quantas frutas que você comprou no total? Repare que você comprou duas quantidades de frutas. Para saber quantas frutas no total que você comprou, o que você precisa fazer é juntar essas duas quantidades. Ao juntar essas quantidades, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frutas. Isso que acabamos de fazer é uma adição. A adição nada mais é do que o ato de juntar duas ou mais quantidades a fim de formar uma quantidade maior. Sabendo disso, como podemos representar uma adição? Normalmente, nós representamos uma adição através de números que representam as quantidades e dois símbolos. O símbolo da adição, que é parecido com uma cruz, e o símbolo de igualdade, ou igual. No caso do nosso exemplo, a gente poderia representar a adição colocando o número que representa a primeira quantidade, que nesse caso é o 4. Afinal, você comprou 4 laranjas, não foi? Depois, a gente coloca o símbolo de adição, que é esse símbolo que parece uma cruz. Em seguida, o número que representa a segunda quantidade, que em nosso caso é o 3. São 3 maçãs, certo? Depois, o símbolo de igualdade, que significa é igual a. Aí, por último, o número que representa a quantidade total formada com a adição, que no nosso caso é o 7. Afinal, compramos 7 frutas. Então, temos aqui que 4 mais 3 é igual a 7. Normalmente, em uma adição, cada um desses números recebe nomes. Os números antes do sinal de igual, que em nosso exemplo é o 4 e o 3, são chamados de parcelas. E o número depois do igual, que em nosso caso é o 7, é chamado de soma ou simplesmente total. Para a gente resolver uma adição, é muito comum a gente utilizar a conta armada. E como podemos fazer isso? Para resolver uma adição utilizando a conta armada, vamos supor que a gente queira calcular a adição entre o 243 e o 35. Na conta armada, a gente coloca as parcelas uma sobre a outra, respeitando a casa das unidades, das dezenas e das centenas. Por exemplo, a gente coloca aqui inicialmente o 243. Aí, abaixo, a gente coloca o 35. Repare que o 5 tem que ficar abaixo do 3, porque os dois estão na casa das unidades. E o 3 tem que ficar abaixo do 4, porque os dois estão na casa das dezenas. Se tivesse alguma coisa na frente do 35, a gente colocaria abaixo do 2, para ficar na casa das centenas. Em seguida, a gente coloca o símbolo de adição aqui do lado esquerdo e depois uma barra abaixo das parcelas. Abaixo dessa barra, nós vamos colocar o resultado dessa adição, ou seja, a soma ou total. Para encontrar a soma, a gente também precisa seguir algumas regrinhas básicas. A gente começa realizando a soma da direita para a esquerda. Por exemplo, a gente começa aqui calculando a soma da casa das unidades, que nesse caso é entre o 3 e o 5. 3 mais 5 é igual a quanto? É igual a 8. Então, a gente coloca o 8 aqui abaixo do 5. Agora, a gente vai para a casa das dezenas. Nesse caso, quanto que é a soma entre o 4 e o 3? 4 mais 3 é 7, certo? Então, colocamos o 7 aqui abaixo do 3. Agora, vamos para a casa das centenas. Temos apenas o 2 na casa das centenas, então repetimos ele aqui embaixo. Se tivesse alguma coisa aqui na frente do 3, a gente somaria o 2 com esse 3 e colocaria o resultado aqui embaixo. Mas, enfim, a adição entre o 243 e o 35 é igual a 278. Vamos resolver mais um exemplo? Agora, que tal calcular a adição entre o 436 e o 257? Vamos armar a nossa conta. Lembrando de colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Então, colocamos aqui inicialmente o 436. Abaixo, colocamos o 257. Depois, o símbolo de adição e depois a barra. Agora, a gente começa resolvendo a adição da direita para a esquerda.
Inicialmente, temos 6 mais 7. 6 mais 7 é igual a quanto? É igual a 13, mas não colocamos o 13 aqui embaixo. Colocamos apenas o que está na casa das unidades, que nesse caso é o 3. O 1 na frente do 3 representa uma dezena, então colocamos ele aqui em cima na casa das dezenas. Nós vamos considerar ele na hora de adicionar as dezenas, que é o que vamos fazer agora. Agora, indo para a casa das dezenas, vamos adicionar o 1 que colocamos aqui com o 3 e com o 5. 1 mais 3 mais 5 é igual a quanto? É igual a 9. Então, colocamos o 9 aqui embaixo, na casa das dezenas, ok? Por último, temos a casa das centenas. Aqui temos o 4 e o 2. 4 mais 2 é igual a quanto? É igual a 6. Então, colocamos o 6 aqui. 436 mais 257 é igual a 693. Beleza, meu amigo ou minha amiga. Agora que já resolvemos esses exemplos, a gente também pode conversar sobre as propriedades da adição. A adição tem basicamente 4 propriedades. A primeira é a propriedade associativa, que diz que, independente da forma que somarmos as parcelas, o resultado é o mesmo. Por exemplo, 3 mais 2 mais 4 é igual a 3 mais 6, que é igual a 9. Da mesma forma, 3 mais 2 mais 4 é igual a 5 mais 4, que também é igual a 9. Lembrando que, quando a gente tem parênteses, a gente precisa resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, por isso que eu fiz dessa forma aqui, ok? A segunda propriedade é a comutativa, que diz que a ordem das parcelas não altera o resultado. Por exemplo, 3 mais 2 é igual a 5. Da mesma forma que 2 mais 3 é igual a 5. Viu que não mudou, independente da ordem que a gente calculou aqui? Outra propriedade da adição é o fechamento, que diz que a soma de 2 ou mais números reais terá como resultado um número também real. 2 mais 3 é igual a 5. Tanto o 2 e o 3 quanto o 5 são números reais. Por último, temos o elemento neutro da adição, que é um elemento que não altera o resultado, ou seja, não tem efeito sobre a adição. No caso da adição, o elemento neutro é o zero. Por exemplo, 5 mais 2 é igual a 7. Por outro lado, 5 mais 2 mais 0 também é igual a 7. Repare que o zero não alterou em nada o resultado. Enfim, isso é tudo que eu tenho para conversar com você sobre a adição nesse momento. Lembrando que eu só conversei sobre números inteiros. Também existem algumas regras sobre a adição de números de outros conjuntos que veremos em aulas futuras, beleza? Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que a gente conversou aqui e qualquer dúvida que tiver, não deixe de colocar aí nos comentários. Não deixa também de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. E também não deixa de pegar o material de apoio dessa aula que está no link na descrição desse vídeo. Quero aproveitar o momento aqui e deixar para você um grande abraço e falar que te aguardo na próxima!